Ser o início de cada história faz da nossa história uma obra. Ser a evolução de cada história faz da nossa história uma referência. Ser parte de cada história faz da nossa história um marco. Faculdade Vale do Cricaré. Uma longa história de muitas vitórias. Pessoal, bom dia. Em nome da coordenação do curso de fisioterapia, quero saudar cada um de vocês que estão em casa nos acompanhando em nosso bate-papo acadêmico. Evento realizado pelo curso de fisioterapia da Faculdade Vale do Cricaré, que apesar de toda essa dificuldade que a pandemia nos impõe, a vontade de produção acadêmica fala mais alto. E neste sentido, através dos meios remotos de aprendizagem, a coordenação do curso de fisioterapia destinou o espaço para que os acadêmicos pudessem realizar palestras com temáticas estudadas no curso. Na oportunidade, cumprimento as acadêmicas do terceiro período de fisioterapia matutino: Margarida Olegário, Juliana Alborguete, Mariana Freire, Sara Lopes e a pessoa que vos fala, Juliana Guzzo, para palestrar sobre o sistema nervoso, princípios gerais e fisiologia sensorial. Com a palavra, Sara Lopes. Bom dia, gente. Quero agradecer ao coordenador do curso pela iniciativa e pela oportunidade. E agora nós vamos ouvir a acadêmica Margarida Olegário a falar um pouco do capítulo 45, que vem nos falar sobre a organização do sistema nervoso central. Vamos lá? Bom dia, o meu nome é Margarida. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês sobre o capítulo 45 da unidade 9 do livro do Guyton, tá bom? Eu vou estar compartilhando a tela para ficar mais fácil para entendimento de todo mundo. Iniciar compartilhamento. Capítulo 45, organização do sistema nervoso central e suas funções básicas na sinapse e neurotransmissores. Deixa eu ampliar aqui a tela, perdão. Introdução aqui para nós começarmos, né? O sistema nervoso central, pessoal, é um sistema único no nosso organismo, sendo capaz de controlar todos os outros sistemas. E ele controla o sistema endócrino, né, que é o mais importante do nosso corpo, sistema hormonal, e pela vasta complexidade dos processos cognitivos e das ações de controle que ele pode executar. No livro, muitas vezes é falado, né, que ele é comparado a um computador. Por quê? Por receber a cada minuto milhões de bits de informação provenientes de diferentes órgãos e nervos sensoriais, onde integra para determinar as respostas a serem executadas pelo corpo. É incrível, pessoal, como realmente parece mesmo um computador. Por exemplo, a placa de vídeo, né, ela é comparada ao nervo óptico, né, ao córtex óptico. Ele é responsável pela nossa visão. E a placa de memória corresponde ao próprio córtex cerebral, nosso HD, onde a gente armazena a nossa memória. O processador, né, ele comparado aos neurônios, que participam desde a medula até a parte superior do encéfalo, pois todos processam informação para saber se é realmente importante, gerando ou não respostas. É organizado, na verdade, né, em neurônios, sinapses, neurônios, neurotransmissores e receptores. O sistema nervoso central, pessoal, contém mais de 100 milhões de neurônios. Para diferentes tipos de neurônios, existem centenas de conexões sinápticas aferentes. Porém, o sinal aferente desse mesmo neurônio trafega por um axônio único. Nessa imagem que eu coloquei aqui do lado, mostra aqui o encéfalo, né? E aqui os dendríticos, o corpo celular. E aqui vem o axônio ao encontrar com os outros neurônios, né? É aqui que acontece a sinapse, olhando, né, ao modo dessa imagem, né? E eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, para que a gente possa assimilar melhor isso que eu falei. Só um minutinho, deixa eu só vir aqui, porque eu tô com medo de não passar ali, então para não correr o risco, eu vou colocar aqui para vocês.
vocês viram aí, né, como que é realmente interessante o nosso sistema nervoso. Deixa eu só abrir aqui de novo, para a gente dar continuidade. Divisão sensorial e divisão motora do sistema nervoso. Os receptores sensoriais, eles recebem os estímulos vindos do corpo, né? Visão, auditivos, táteis, olfatório, paladar, né? E transmite essas informações do sistema nervoso central através dos nervos periféricos para as áreas múltiplas na medula espinhal, provocando reações cerebrais, onde pode ser armazenada sob forma de memória por minutos, semanas ou anos. Os efetores controlam, né? Executam funções ditadas pelos sinais nervosos. No caso, controla a contração dos músculos esqueléticos, a contração da musculatura lisa dos órgãos internos, a secreção das substâncias químicas das glândulas. As principais funções, né, nesse processo de informação integrativa. As principais funções do sistema nervoso é de processar a informação e processar as informações aferentes para que sejam efetuadas respostas. Um exemplo aí do lado, né, nessa imagem que eu coloquei. Você toca a mão no ferro de passar quente. O que acontece? Uma resposta instantânea, você tira a mão. Dependendo do tanto que você colocou, às vezes você até pula, né, de dor, ou grita. E isso acontece por quê? Quando uma informação sensorial importante excita nossa mente, ela é canalizada para as regiões integrativas e motoras do cérebro para provocar uma resposta. Então, toquei, tá quente, logo tirei. Então, a resposta foi retira a mão, né? Aqui, o papel da sinapse no processo das informações, né? Entre um ponto de confluência, né? Na verdade, é um ponto de confluência, a aproximação entre um neurônio e outro, e isso determina as direções em que os sinais nervosos vão se distribuir através do sistema nervoso. Os sinais facilitatórios e inibitórios controlam a transmissão sináptica, algumas vezes abrindo e outra fechando. A ação seletiva, ela bloqueia sinais fracos, permite sinais fortes passarem, amplifica sinais fracos e transmite a muitas direções. O armazenamento da memória, né, que é essa parte interessante que eu fiquei encantada, as informações sensoriais provocam uma resposta motora imediata. A memória é armazenada no córtex cerebral e uma parte do encéfalo e na medula para um controle de atividades motoras e usar em processos cognitivos. A memória é um processo de facilitação executada pela sinapse. Assim, quanto mais sinais passam através da sinapse, mais capaz ela se torna de transmitir em outra oportunidade. Um exemplo, eu coloquei esse garotinho aí com esse livro, né? Pode ser um livro, pode ser um filme também. Quanto mais a gente lê ou assiste algo, mais fácil será para transmitir para alguém. Se eu li uma vez, eu não vou ter a compreensão boa para explicar, mas se eu ler 2, 3 vezes ou mais, eu vou explicar bem melhor do que a primeira vez que eu li, porque a minha memória captou isso, né, para que eu pudesse passar. Aqui, os principais níveis funcionais do sistema nervoso, eu coloquei também que é a anatomia, né, do sistema, que é o cérebro, o tronco, o cerebelo e a medula espinhal. Esses principais níveis são divididos em 3, nível da medula espinhal, nível cerebral inferior ou subcortical e nível cerebral superior ou cortical. O nível da medula espinhal é responsável pelo movimento da marcha, né? Objetos que causam dor por reflexo, que afastam as partes do corpo, que eu falei agora atrás, no slide anterior. Enrijece as pernas, né? Enrijecimento das pernas, o reflexo que sustenta o corpo e controla a gravidade, e reflexos que controlam os vasos sanguíneos locais, movimentos gastrointestinais ou secreção urinária. O nível cerebral inferior subcortical controla as atividades subcorticais do corpo, né? Subconscientes do corpo, né? E controla a pressão arterial, a respiração, o equilíbrio e os reflexos alimentares e emocionais, como raiva, reação do prazer. O nível cerebral superior ou cortical, enfim,
é quem faz o armazenamento da memória, sendo essencial para a maior parte dos processos, dos pensamentos e processos mentais, e permite a capacidade de ficar acordado, né, que é o nosso estado de vigília. As funções sinápticas dos neurônios bloqueio da transmissão de um impulso nervoso de um neurônio a outro, a transformação de um impulso único em impulsos repetitivos, integração de impulsos vindos de outros neurônios para gerar padrões complexos em neurônios sucessivos, né? Tipos de sinapse. Vem a química na minha vida. Químicas e elétricas. Química, o mais falado, né? Que depende dos neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina, acetilcolina, dopamina e outros. A elétrica é o que acontece por condução elétrica de uma célula para outra. O princípio de condução unidirecional, a princípio, as sinapses químicas transmitem os sinais em uma única direção, a partir do neurônio pré-sináptico, que secreta o neurotransmissor para o pós-sináptico, onde age permitindo que os sinais sejam direcionados para alvos diferentes e específicos, já que a condução sináptica elétrica transmite os sinais em ambas direções. Anatomia e fisiologia dessa sinapse, né? Eu até falei lá atrás, mas aqui ele está bem explicadinho, né? Lá a gente estava falando de um outro ângulo. Aqui fica o neurônio é composto por 3 partes principais, né? O corpo celular, ou soma, né? E o axônio e os dendríticos. O corpo celular é a maior parte. O axônio é que se estende do corpo à célula e aos nervos periféricos, e os dendríticos são as projeções ramificadas que se estendem às áreas adjacentes da medula. Os terminais pré-simpáticos são chamados de botões terminais ou botões sinápticos, devido a sua fórmula dele, né? E como a gente pode ver nessa imagem, possui estruturas importantes como as mitocôndrias e as vesículas transmissoras, que podem excitar ou inibir o neurônio. Assim, os sinais pós-sinápticos podem ser excitatórios ou inibitórios. E a membrana do neurônio pós-sináptico contém proteínas receptoras, né? Que é a componente de ligação, componente de ionóforo, canal iônico e ativador mensageiro. Os diferentes mecanismos utilizados, que eu falei agora há pouco, né, dos receptores, que é a excitação, ele permite o fluxo de um grande número de cargas elétricas positivas para o interior da célula pós-sináptica e inibição. Difusão de cargas negativas para a inibição, né? É a difusão de cargas negativas para o interior do neurônio. A ativação de enzimas receptoras inibe as funções metabólicas celulares, aumentando os receptores sinápticos e inibitórios ou diminuindo o excitatório, né? E, por fim, eu quis compartilhar aqui com vocês sobre os neurotransmissores, né? Que a gente já veio falando. Eles são definidos como os mensageiros, né, que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios ou células nervosas e outras células do corpo. Algumas características importantes, assim, que eu encontrei para compartilhar aqui com vocês, né, sobre o neurotransmissor. A ocitocina, ela amplia os sentimentos, constrói relações gera amor, confiança, né, para construir relações saudáveis. A dopamina reduz a ansiedade, melhora a motivação. A serotonina minimiza hábitos ruins e regula o humor. A melatonina, ela regula as funções do sono. A endorfina estimula a sensação do prazer, do bom humor, da alegria. E a noradrenalina, as emoções, melhorando o foco também, né? E para isso acontecer, a gente precisa de práticas diárias, né? Abraçar de maneira verdadeira, trocar afeto, exercer gratidão e vibrar com as conquistas, observar a realidade de forma positiva, tomar sol, né?
a melatonina funcionar mesmo, o contato com a natureza, praticar atividades físicas, sorrir, né? Ter relações sexuais, fazer massagens e atividades físicas. Isso foi algo que eu encontrei para concretizar aí o trabalho, finalizando aqui, né? E deixa eu voltar aqui, vocês. E aqui termina esse capítulo 45, e as meninas... Agora teremos a palestra, né, sobre o capítulo 46 com a acadêmica Juliana Guzzo, que explicará para nós sobre a temática receptores sensoriais e circuitos neurais para que o processamento das informações, que tem como objetivo discutir os mecanismos básicos pelas quais esses receptores transformam os estímulos sensoriais em sinais neurais, que são então conduzidos para o sistema nervoso central, onde são processados. Com a palavra, Juliana Guzzo. Bom dia, agradeço a oportunidade, é uma honra fazer parte deste bate-papo e dessa iniciativa do curso de fisioterapia. Então, para que a gente comece a explanação sobre o capítulo 46, vou compartilhar com vocês o slide, pois assim vocês podem acompanhar. Então, neste capítulo, receptores sensoriais e circuitos neuronais para o processamento das informações. Esses são todos os tópicos abordados por Gaita, mas neste bate-papo iremos aprofundar sobre essa parte sensitiva. O que seriam esses receptores sensoriais que o Gaita cita já no começo? Ele introduz dizendo que as informações para o sistema nervoso são fornecidas pelos receptores sensoriais. E os receptores sensoriais são receptores por todo o nosso corpo, seja ele na pele, no músculo, nos olhos, lá na parte posterior da retina, no nosso condutor auditivo, ou seja, todos os nossos receptores sensoriais, eles fazem parte tanto dos sentidos especiais que nós temos, como dos outros sensitivos que conhecemos como sentido somatosensorial. Estes sentidos somatosensoriais permitem que nós possamos sentir calor, frio, dor, entre outras sensações, como coceira, comichão, fricção sobre a pele. Então, como podemos visualizar nesta imagem, os receptores sensoriais, eles detectam o estímulo de tato, como por exemplo, né, o tato, a luz, o som e enviam para o processamento da informação. E os estímulos, eles são detectados pelos tipos de receptores sensoriais. E nós temos, então, 5 classes ou 5 tipos de receptores sensoriais. E os tipos, eles são de acordo com o tipo de sensação que ele recebe. Por isso que depende aí desses estímulos. Então, o primeiro são os mecanorreceptores. Os mecanorreceptores, eles vão ser excitados quando nós deformarmos mecanicamente a membrana de um receptor sensorial. Então, se eu encostar no meu receptor e deformar a membrana, eu consigo enviar o estímulo, consigo excitar esse receptor. E que tipo de sensação eu recebo quando alguma coisa encosta em mim? Bom, eu recebo sensação de tato, sensação de vibração, de pressão,
entre outros. Então, esses são as sensações que serão sentidas pelos mecanorreceptores. A segunda classe são os termorreceptores. Como o próprio nome já induz, né, ele vem de temperatura. Então, ele é responsável aí por sentir o frio e o calor. Já os nociceptores, ele vem de nocivo. Então, nocivo é tudo aquilo que machuca, que causa dor, que lesiona. Ou seja, os nociceptores são os receptores para a dor. Eles recebem a dor, seja uma dor aguda, crônica, enfim. São os vários tipos de dores que serão sentidos por este tipo de receptor. O quarto tipo são os receptores eletromagnéticos. E quando a gente fala receptor eletromagnético, nós temos dois tipos de receptores que estarão atuando dentro dessa classe. Esses dois receptores, lógico, eles serão excitados por ondas eletromagnéticas. E nós recebemos isso de que forma? Bom, através da audição e através da visão, porque as ondas sonoras e visuais são ondas eletromagnéticas. E a quinta classe, são os quimiorreceptores, que estão presentes dentro dos vasos e também no paladar e dentro da cavidade nasal, lá no teto da cavidade nasal. Porque eles são receptores que se ativam com substâncias químicas. E eles são esse tipo de receptores que se ativam por substâncias químicas e conseguem, então, receber os estímulos através do cheiro de perfume, dos alimentos, o gosto da comida. E abrindo aí um parêntese, percebam, tá? Alguns sentidos, eles utilizam a fusão de dois tipos de receptores, como é o caso da audição, que ela entra dentro dos receptores eletromagnéticos, mas também nós temos a parte do condutor auditivo, em que ele utiliza receptores mecânicos. O capítulo também, ele traz 9 tipos de terminações nervosas. E essas terminações nervosas, elas são encaixadas nestas 5 classes de receptores. Lembrando que as 9 terminações, elas estão aí sendo representadas, elas estão presentes apenas nos mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores. E conhecendo um pouquinho mais sobre os receptores, este primeiro aqui, terminações nervosas livres, ele é o receptor mais eclético de todos. Isso porque além dele conseguir receber informações de pressão, de tato, ele consegue também receber informações de temperatura e informação de dor. Ou seja, ele é tanto um mecanorreceptor, como um termorreceptor ou um nociceptor. Nós temos também o receptor tátil do folículo piloso. Então, este receptor ele é interessante, pois é ele que se ativa quando você encosta, por exemplo, nos nossos pelos do corpo. Então, eles se mobilizam, mandando aí essa mensagem, excitando os neurônios que estão ao redor do folículo piloso e envia, então, a informação para a medula espinhal. Um receptor que é muito estudado pelo Gaita é o corpúsculo de Pacini.
Então, o corpúsculo de Pacini, ele tem várias membranas que reveste a sua fibra nervosa central, que é essa parte amarelinha. Essas membranas, quando deformadas porque algum estímulo de fora apertou o corpúsculo, ele começa a deformar, no caso, membrana por membrana, todas as membranas. E essa deformação para dentro acaba o quê? Excitando o neurônio central. Então, nós tivemos que ter um contato mecânico com esse receptor para deformar suas membranas, até essa deformação chegar o quê? Na fibra nervosa central e aqui, ó, abrir um canal de sódio, permitir que essa via trafegue no neurônio. Outro fator interessante é que esses dois tipos de receptores sensoriais, eles detectam tipos diferentes de estímulos. Isso é devido ao que a gente chama de sensibilidade diferenciada. Então, não terei, igual nesse exemplo, não terei como excitar o corpúsculo de Pacini pelo receptor de substâncias químicas. Não vai adiantar eu ficar jogando substâncias químicas nesse corpúsculo, pois o corpúsculo de Pacini ele só pode ser estimulado por deformação mecânica. Então aqui nós podemos observar de uma maneira mais clara como estão distribuídos os receptores em nosso corpo. Tá? Só o nervo também, no caso o nervo sensitivo, ele está trazendo sensibilidade do corpo para dentro da medula. E cada neurônio desse, dentro do nervo, já foi rotulado por uma sensação específica. Então, por exemplo, um neurônio, ele se conecta ao receptor para a vibração, o outro para o receptor da temperatura, o outro para a dor, e assim sucessivamente. Então, eles recebem essa sensação, neurônio por neurônio, e eles já estão rotulados para que esse tipo específico de sensação seja sentido. Neste caso aqui, o potencial receptor é a despolarização em um receptor. Ou também pode ser dito que há uma alteração na carga elétrica da membrana de um receptor. Então, isso é o que acontece lá na explicação do corpúsculo de Pacini. Então, o potencial receptor, ele vai gerar um potencial de ação, e quando a fibra nervosa ela é excitada, a informação ela vai trafegar pela via. E para que a gente consiga aí, né, diferenciar esses receptores, entender como que conseguimos aí fazer essa distinção, os diferentes receptores, eles podem ser excitados de maneiras para causar um potencial receptor. Então, para isso, existem 4 mecanismos. E para 4 mecanismos para o quê? Conseguir alterar uma carga elétrica de um neurônio. E se a gente olhar, é basicamente as formas que temos lá no início. Então, o primeiro é o mecanismo por deformação mecânica. E então, se a gente deforma mecanicamente um tipo de receptor, essa deformação mecânica vai excitá-lo. Neste caso,
os mecanorreceptores. O segundo é pela aplicação de substâncias químicas. Então, esses receptores, eles serão excitados por substâncias químicas. Já o terceiro é a alteração da temperatura, como é o exemplo do termorreceptor. E o quarto é pelos efeitos da radiação eletromagnética, como, por exemplo, acontece na luz, lá na retina do nosso olho. Então, a luz, ela entra até a retina, excita os receptores, e no caso dos cones e bastonetes, e quando ele excita esses receptores, mais os cones do que os bastonetes, nós teremos um potencial receptor sendo gerado. Então, podemos concluir que o sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais, chamadas de receptores, e através dos receptores, o indivíduo ele capta estímulo e informações do ambiente que o cercam e do seu próprio corpo. Ele capta, então, esses estímulos e informações do ambiente que o cerca. Os estímulos, eles são transmitidos na forma de impulso elétrico e chega até o sistema nervoso central. Então, chegou no sistema nervoso central, ele processa essa informação e traduz isso em sensações e gerando respostas. Dessa maneira, os órgãos dos sentidos, eles possuem uma importância fundamental, pois é através desses órgãos e os receptores sensoriais que enxergamos e sentimos o que está ao nosso redor. Então, muito obrigada pela atenção. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esses receptores sensoriais e como é o processamento das informações. Obrigada novamente e seguimos aí com a próxima palestra. Ouviremos agora as acadêmicas Juliana Alborguete e Mariana Freire, com a temática Sensações Somática 1, Organização Geral, as sensações de tato e de posição corporal, com a palavra a acadêmica Mariana Freire. Bom dia, Juliana, e muito obrigada pelo convite de poder estar participando aqui do debate acadêmico. E é um prazer poder debater sobre um tema que é tão amplo de conhecimento, que é a respeito do sistema nervoso. Nós vamos estar aqui falando um pouquinho a respeito das sensações somáticas, a organização geral, as sensações de tato e de posição corporal. Nós vamos tratar também a respeito das sensações somáticas, como elas correspondem aos mecanismos neurais que são responsáveis pela aquisição de informações sensoriais do que se passa em todo o corpo humano. Essas formas de sensações, elas podem ser gerais, contrastam-se com os chamados de sentidos especiais, que são especificamente a visão, a audição, a olfação, o paladar e o equilíbrio. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da classificação das sensações somáticas.
elas podem ser classificadas em 3 tipos fisiológicos. As sensações somáticas mecanoreceptivas, essas vão incluir as sensações de tato, de posição do corpo, cujo estímulo é o deslocamento mecânico de algum tecido do corpo. Vamos ter também as sensações termorreceptivas, essas vão detectar o calor e o frio. A sensação à dor, que é ativada por qualquer fator que lesione os tecidos. Vamos ter, dentro das sensações somáticas, elas vão ser agrupadas por classes. As sensações esteroreceptivas, que são aquelas provenientes da superfície do corpo. As sensações proprioceptivas, elas vão ser aquelas que se relacionam com o estado físico do corpo. Isso vai incluir as sensações de posição, as sensações provenientes de tendões e dos músculos, as sensações de pressão na sola do pé e até mesmo a sensação de equilíbrio. As sensações viscerais, elas vão ser provenientes das vísceras. Vamos ter também as sensações profundas. Essas vão ser provenientes dos tecidos profundos. Esses tecidos são a fáscia, os músculos, os ossos, incluindo principalmente a pressão profunda, a dor e a vibração. Vamos ter aqui a detecção e transmissão das sensações táteis. Inter-relação entre as sensações de tato, de pressão e de vibração. O tato, pressão e vibração sejam frequentemente classificados como sensações distintas, todos são detectados pelos mesmos tipos de receptores. Há 3 principais diferenças entre eles. O primeiro, a sensibilidade tátil. Essa vai resultar geralmente da estimulação dos receptores para o tato na pele ou nos tecidos imediatamente abaixo da pele. Vai ter também a sensação de pressão, que resulta geralmente na deformação dos tecidos mais profundos. E vamos ter também a sensação de vibração, que é o resultado da ocorrência de sinais sensoriais repetitivos e rápidos. Porém, eles são usados alguns tipos de receptores para o tato e pressão. Nos receptores táteis, existem 6 tipos completamente diferentes dos receptores táteis, mas existem alguns outros muito mais similares a eles. Suas características especiais são as seguintes: terminações nervosas livres, que são encontradas em toda a pele e em muitos outros tecidos, podem detectar tato e pressão. Um receptor tátil com grande sensibilidade é o corpúsculo de Menser, uma terminação de fibra nervosa sensorial mielinizada grossa, alongada e encapsulada. Estão particularmente abundantes nas pontas dos dedos, nos lábios e em outras áreas da pele, onde a capacidade de discriminar as localizações espaciais das sensações táteis está altamente desenvolvida. Vamos ter as pontas dos dedos e outras áreas que contêm grande quantidade de corpúsculo de Menser, também que contém um grande número de receptores táteis com a terminação expandida. E um desses tipos são os discos de Meckel. Esses receptores diferem dos corpúsculos de Menser, porque eles transmitem um sinal que inicialmente vai ser mais forte, mas que se adapta parcialmente e em seguida o sinal mais fraco e contínuo que se adapta lentamente.
Os discos de Merkel são frequentemente agrupados em um órgão receptor, que vai ser chamado de cópula de Eagle, que se projeta contra a parte inferior do epitélio da pele. Um leve movimento de qualquer pelo do corpo estimula uma fibra nervosa conectada à base do pelo. Bom, cada pelo e sua fibra nervosa basal é chamada de órgão terminal do pelo. Eles são também um receptor tátil, e esse receptor tátil se adapta rapidamente e detecta principalmente o movimento de objetos na superfície do corpo ou um contato inicial com o objeto do objeto com o corpo. Temos também localizados nas camadas mais profundas da pele e também nos tecidos internos mais profundos, estes estão muitas terminações de Ruffini. Essas terminações são encapsuladas multiramificadas. E vamos ter os corpúsculos de Pacini, que se situam imediatamente abaixo da pele e profundamente nos tecidos da fáscia. Eles serão estimulados apenas pela compressão local rápida dos tecidos, porque se adaptam em um pouco de centésimos de segundos. Agora vamos falar um pouquinho das transmissões dos sinais táteis nas fibras nervosas periféricas. Os receptores sensoriais, corpúsculo de Menser, receptores em cúpula de Eagle, receptores pilosos, corpúsculos de Pacini e terminações de Ruffini, esses vão transmitir seus sinais pelas fibras nervosas do tipo alfa e beta, mielinizadas e de alta velocidade. Vamos ter também os receptores táteis, que são terminações nervosas livres. Esses vão transmitir sinais pelas fibras mielinizadas do tipo alfa e gama e de baixa velocidade. Essas terminações nervosas livres táteis transmitem seus sinais pelas fibras amielínicas do tipo C. Essas terminações enviam sinais para a medula espinhal e para a parte inferior do tronco cerebral, transmitindo em grande parte a sensação de cócegas. São transmitidos por fibras muito finas e muito mais lentas, que requerem menos espaço no feixe de fibras nervosas do que as fibras mais rápidas. Agora a gente vai estar abordando um pouquinho a respeito da detecção e da vibração. Todos os receptores táteis estão envolvidos na detecção da vibração, embora diferentes receptores detectem diferentes frequências de vibração. Receptores que se adaptam mais rápido, eles detectam melhor a vibração, porque respondem rápido à deformação mínima e rápida dos tecidos. Por exemplo, o receptor de adaptação rápida, o corpúsculo de Pacini. Vamos ter também a detecção de cócegas e de prurido. Existem terminações nervosas livres, mecanorreceptivas, muito sensíveis e de adaptação rápida, que desencadeiam apenas as sensações de cócegas e prurido. O prurido, ele vai ser a coceira. Então, prurido nada mais é do que coceira. Essas terminações são encontradas quase exclusivamente nas camadas mais superficiais da pele. O único tecido que desencadeia tais sensações. Elas vão ser transmitidas por fibras amielínicas do tipo C, que são semelhantes às que transmitem a dor contínua.
A coceira, que tem o propósito de nos alertar para estímulos superficiais leves, ela pode ser aliviada pelo coçar. E então, se você coçar, você vai aliviar a coceira e isso vai remover o estímulo irritante. Ou se coçar, é forte o suficiente para desencadear a dor. Às vezes a gente pode se empolgar lá coçando e começa a machucar, então isso desencadeia a dor. Acredita-se que os sinais de dor suprimam os sinais da coceira na medula espinhal por inibição lateral. Vias sensoriais para a transmissão dos sinais somáticos. Bom, quase todas as informações sensoriais do segmento somático do corpo entram na medula espinhal através das raízes dorsais dos nervos espinhais. Os sinais sensoriais, eles são conduzidos através de uma de duas vias sensoriais alternativas. O sistema da coluna dorsal lemnisco-medial e o sistema anterolateral. Esses dois sistemas, eles se juntam novamente, parcialmente no tálamo. O sistema da coluna dorsal lemnisco-medial, ele transmite os sinais ascendentes até a medula oblonga, principalmente pelas colunas dorsais da medula espinhal, depois que as vias fazem sinapse e cruzam para os lados opostos da medula oblonga. Elas seguem pelo tronco cerebral até o tálamo através do lemnisco-medial. As vias, imediatamente após entrarem na medula pelas raízes nervosas, elas fazem sinapses dos cornos dorsais da substância cinzenta medular, cruzando. Logo após, elas vão para o lado oposto da medula ascendente, através das colunas anterior e lateral da medula espinhal. Elas terminam em todos os níveis do tronco cerebral e no tálamo. As fibras do primeiro sistema são grossas e mielinizadas e de rápida transmissão, enquanto o segundo ele vai ser composto por fibras mielinizadas, finas e de uma transmissão mais lenta. Outra diferença é que o sistema da coluna dorsal lemnisco-medial, ela vai apresentar um alto grau de organização espacial das fibras nervosas. Ou seja, as informações elas vão ser transmitidas rapidamente e com alto grau de fidelidade temporal e espacial. Já no sistema anterolateral, vai ter uma organização espacial muito menor, transmitindo informações mais lentas e com menor fidelidade. O sistema anterolateral apresenta uma capacidade de transmitir um amplo espectro de modalidades sensoriais, como dor, calor, frio e sensações táteis grosseiras, enquanto o sistema da coluna dorsal lemnisco-medial está limitado aos tipos discriminativos de modalidades sensoriais mecanorreceptivas. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos das sensações que são transmitidas por esses dois sistemas. No sistema da coluna dorsal lemnisco-medial, são desencadeadas sensações táteis que vão requerir um grau alto de localização do estímulo, sensações que vão requerir a transmissão de graduações finas da intensidade, sensações fásicas, que são as sensibilidades vibratórias, sensações que vão sinalizar o movimento contra a pele, sensação de posição da articulação, de pressão relacionada a grandes discriminações das intensidades da pressão. Já no sistema anterolateral, vai ser desencadeado dor, sensações térmicas, que vai incluir tanto calor quanto frio, sensações de tato e pressão grosseiras, que não são discriminativas,
e são capazes apenas da localização grosseira na superfície do corpo, sensações de cócegas e coceira e sensações sexuais. Bom, como acontece a transmissão no sistema da coluna dorsal lemnísco medial? Ao entrar na medula espinhal, através das raízes dorsais dos nervos espinhais, as fibras que são mielinizadas e grossas, elas vão trazer umas informações dos mecanorreceptores especializados e elas vão dividir se dividir para formar dois ramos, o ramo medial e o ramo lateral. O ramo medial, ele vai se dirigir em primeiro lugar medialmente e depois ele vai se dirigir para cima, na coluna dorsal, por todo o trajeto até chegar no encéfalo. Já o ramo lateral, ele vai ser encontrado, ele entra no corno dorsal da substância cinzenta da medula espinhal e logo em seguida ele vai se dividir duas vezes. E aí ele vai dar origem aos dois terminais que fazem sinapse com os neurônios locais na porção intermediária e na porção anterior da substância cinzenta. Bom, os neurônios locais, eles vão apresentar três funções. A primeira, a maior parte origina fibras que penetram nas colunas dorsais da medula espinhal. Então, eles vão ascender até o encéfalo. 2, muitas dessas fibras são muito curtas e terminam localmente na substância cinzenta da medula espinhal. E elas vão ser responsáveis por desencadear os reflexos medulares locais. E 3, outras dão origem aos tratos espinocerebelares, que vai ser em relação à função do cerebelo. Bom, a via da coluna dorsal lemnísco medial. Nessa figura maior da nossa direita, as fibras nervosas, elas vão entrar nas colunas dorsais e vão seguir sem interrupção até a porção dorsal do bulbo. Lá na porção dorsal do bulbo, elas vão fazer a sinapse com os núcleos da coluna dorsal. Então, esses núcleos, eles vão originar os neurônios de segunda ordem. Esses neurônios de segunda ordem, eles vão se cruzar imediatamente para o lado oposto do tronco cerebral e vão ascender pelos lemníscos mediais até o tálamo. Nesse trajeto pelo tronco cerebral, os lemníscos mediais eles vão receber uma fibra adicional. Essas fibras vão ser provenientes dos núcleos sensoriais do nervo trigêmeo. Então, essas fibras elas vão conduzir as mesmas informações sensoriais que as fibras da coluna dorsal, que são as primeiras provenientes da cabeça e as últimas vão ser provenientes do corpo. Então, no tálamo, as fibras do lemnísco medial, elas terminam na área de retransmissão sensorial talâmica, que vai ser chamada de complexo ventrobasal, que nós podemos observar lá em cima, complexo ventrobasal. Nessa segunda imagem, que é menor e está na nossa esquerda, a gente pode observar o quê? Do complexo ventrobasal, as fibras nervosas de terceira ordem, elas se projetam em sua maior parte para o giro pós-central. Então, as três, elas vão ser projetadas para o giro pós-central do córtex cerebral, que vai ser referido como a área somatosensorial primária. Então, essas fibras, elas também se projetam por uma área menor no córtex parietal lateral, chamada de área somatosensorial secundária, que a gente vai ver mais direitinho nas próximas imagens da frente. Bom, o córtex somatosensorial ele vai ser dividido em 50 áreas distintas, chamadas áreas de Brodmann, com base em diferenças estruturais histológicas.
Então, os sinais sensoriais de todas as modalidades sensoriais, elas vão terminar no córtex cerebral, imediatamente posterior ao sulco central. A gente pode até observar na imagem que dá para ver, né, onde está mostrando aí o sulco lateral. É chamado de fissura central. Então, né, elas vão ser posterior ao sulco central, que também pode ser chamada de fissura central. E a metade anterior do lobo parietal está relacionada com a recepção e interpretação dos sinais somatosensoriais. Mas a metade posterior dos lobos parietais, eles vão fornecer maiores níveis de interpretação. Então, os sinais visuais, eles vão terminar no lobo occipital e os sinais auditivos no lobo temporal. Aquela porção do córtex anterior ao sulco central, ela vai constituir a metade posterior do lobo frontal, que vai ser chamada de córtex motor, e ela vai estar relacionada quase que inteiramente ao controle das contrações musculares e dos movimentos que fazemos com o nosso corpo. Então, assim, uma parte significativa deste controle motor, ele vai ocorrer em resposta aos sinais somatosensoriais recebidos das porções sensoriais do córtex, que vão manter o córtex motor informado a cada instante sobre posições e movimentos das diferentes partes do nosso corpo, né? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando as áreas somatosensoriais 1 e 2. Bom, a área somatosensorial 1, ela vai apresentar um grau muito alto de localização das diferentes partes do corpo, que, como a gente pode ver na imagem, vai ser a coxa, tórax, pescoço, ombro, mão, dedos, língua, parte intraabdominal. E já a área somatosensorial 2, ela vai apresentar uma localização pobre, embora, né, a face ela esteja representada anteriormente, os braços centralmente e a perna posteriormente. Então, essas são as duas áreas corticais somatosensoriais, 1 e 2. Bom, as camadas do córtex sensorial e suas funções. O córtex cerebral, ele contém 6 camadas de neurônios, como a gente pode observar na imagem ao lado, começando com a camada 1, que vai ser mais próxima à superfície e vai se estender progressivamente para as regiões mais profundas até a camada 6. A camada 1, ela é uma camada molecular. A camada 2 é uma camada granular. A 3, camada de células piramidais pequenas. 4, camada granular interna. 5, camadas de células piramidais grandes. E a 6, camadas de células fusiformes ou polimórficas, né? Aí na 6 ela vai se dividir. Pode ser tanto fusiforme quanto polimórfica. Bom, e as funções, né? Porque os sinais sensoriais aferentes, eles vão excitar inicialmente os neurônios da camada 4. As camadas 1 e 2, elas vão receber sinais aferentes inespecíficos e difusos, que vão ser provenientes dos centros subcorticais, que vão facilitar regiões mais específicas do córtex. Os neurônios das camadas 2 e 3 vão enviar axônios para áreas relacionadas ao lado oposto do córtex através do corpo caloso. E os neurônios da camada 5 e 6, eles vão enviar axônios para as estruturas encefálicas profundas. Então, os neurônios da camada 5, eles são maiores e vão se projetar para áreas mais distantes, que aí a gente pode citar os gânglios da base, tronco cerebral, medula espinhal, onde vai controlar a transmissão dos sinais. A partir da camada 6, o número especialmente grande de axônio vai se projetar para o tálamo. Então, vão fornecer, assim, os sinais a partir do córtex que vão interagir e vão ajudar a controlar os níveis de excitações dos sinais sensoriais aferentes que vão entrar no tálamo.
Bom, nós queremos agradecer pela oportunidade de ter contribuído um pouco e trago um pouco de informação a respeito desse assunto e queremos agradecer pela oportunidade de estar participando aqui desse bate-papo. Esse bate-papo, né, que é tão enriquecedor tanto para nós quanto para todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, né, o nosso agradecimento de coração e sempre que precisarem, pode contar com a gente que a gente vai estar à disposição de vocês. E a próxima temática, ela abordará sobre o tema Sensações Somáticas 2, dor, cefaleia e sensações térmicas, com a explanação da acadêmica Sara Lopes. É com você, Sara. Pois é, gente, eu vou falar um pouquinho do capítulo 48, e aí tem um slide para poder vocês entenderem melhor. E vamos lá? Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela e vai ficar melhor para vocês entenderem. O capítulo 48, eu vou falar sobre as sensações somáticas. Vou falar da dor, cefaleia e sensações térmicas. O que é a dor, né? Todo mundo, em algum momento da vida, sente a dor, ou leve ou intensa, de alguma forma. E a dor, ela ajuda em vários diagnósticos, dependendo da intensidade, da localização. E ela também serve como um mecanismo de proteção para nós, né? E aqui a gente vai entender um pouquinho os tipos de dor. Existe o tipo de dor rápida, né, que ela é sentida dentro de 1/10 de segundo após o estímulo doloroso, como, por exemplo, furar o dedo com uma agulha, cortar o dedo com uma faca, ou a dor elétrica, né? Isso pode ser desencadeada por estímulos mecânicos e estímulos térmicos. Agora tem a dor lenta, né, que ela começa após um segundo ou mais, depois de receber o estímulo doloroso, né? E ela acaba aumentando, assim, gradativamente durante alguns segundos. E elas podem também durar durante um tempo prolongado. E tem vários nomes, como, por exemplo, dor de queimação, dor persistente, dor pulsátil, dor nauseante, dor crônica, né? Geralmente a gente ouve muitas pessoas falarem dor crônica. E esse tipo de dor está associada à destruição tecidual, né? E vai acabar levando a um sofrimento prolongado, a um sofrimento quase que insuportável. A pessoa fica muito incomodada quando ela tem uma dor crônica, porque é uma dor que realmente vai incomodar. E ela pode ser desencadeada por um estímulo mecânico, térmico ou químico. Os receptores para a dor e sua estimulação. Os receptores para a dor na pele e em outros tecidos são terminações nervosas livres, e eles estão espalhados nas camadas superficiais da nossa pele. E também tem alguns tecidos internos, como, por exemplo, o periósteo, as paredes das artérias e as superfícies articulares. Nos tecidos mais profundos, eles também têm receptores, só que eles também estão dispersos e eles acabam se misturando com as terminações nervosas para a dor. E aí fica aquela dorzinha, né, lenta, aquela dor crônica, aquela dorzinha enjoada. Os estímulos que tem, né, no caso, tem o mecânico e o térmico, que é para a dor rápida, e tem o mecânico, térmico e químico, que é para a dor lenta, né? A diferença é que o químico, ele entra também na dor lenta, que é na dor crônica. O mecânico e térmico, os exemplos, como eu coloquei na figura do bonequinho andando, aí ele acaba batendo o dedo mindinho na quina ali da mesa, e isso é uma dor insuportável. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. E no caso, esse é um exemplo de estímulo mecânico, né? Uma pressão exercida sobre a pele. E o térmico, no caso, o calor ou frio. Os estímulos químicos, eles são importantes também para o corpo, só para a dor lenta, né? Que ele é na dor lenta, porque ele ocorre após a lesão tecidual, né? Ele acaba liberando algumas substâncias. E uma dessas substâncias é a bradicimina, que ela acaba induzindo a dor de forma mais aguda, né? Principalmente depois de sofrer uma lesão. A partir de 45 graus Celsius, né? A temperatura
ela está elevada e se a gente, né, o nosso corpo humano, acabar tendo contato, ele acaba destruindo os tecidos, né, destruindo pelo calor, tanto se a temperatura permanecer a 45 ou se ela aumentar. Só que as complicações e os danos dependem de quanto tempo que você vai ficar em contato com o fogo, né, ou não, a temperatura, no caso, e quanto tempo, e se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir, né? Então, a dor, ela depende muito do tempo que você vai estar em contato com essa temperatura. E não é só através de um fogo, né? Ou de algo assim. Existem diferentes tipos de calor, como a de infecção bacteriana, a de isquemia dos tecidos, né? Que quando falta o oxigênio, diminui o fluxo sanguíneo, contusão dos tecidos, e entre outros exemplos. A causa da dor na isquemia e no espasmo, né? A isquemia é quando o fluxo de sangue ele é bloqueado, então não está chegando oxigênio. O que acaba acontecendo? O metabolismo sem oxigênio e acaba produzindo ácido lático, né? Que incomoda muito, dá um certo desconforto, e também é liberado alguns agentes químicos, como a bradicinina, como eu havia falado, e aí acaba causando dano celular, estimulando também as terminações nervosas para a dor. Então, isso vai causar um certo incômodo, um certo desconforto. E tem o espasmo muscular também, que o espasmo, ele acaba estimulando os receptores da dor, acaba irritando, né, acaba mexendo, e eles acabam comprimindo os vasos sanguíneos também, levando à isquemia. As vias de dor rápida ou aguda, né, eles são transmitidos por nervos periféricos de pequenas fibras A delta, né, como tem um exemplo ali, a bainha de mielina, né, da delta, e tem até um gráfico mostrando a dor rápida, né, então, assim, as informações são bem rápidas, a velocidade é de 6 a 30 metros por segundo, e tem uma função de alerta, né, sobre o estímulo. Poxa, eu furei o meu dedo, então vou tirar a mão daqui, ele vai permitir que tenha uma ação rápida. Já as vias de dor lenta ou crônica são as do tipo de fibra C, e elas não têm, né, a bainha de mielina. Então, a chegada dessa informação, ela vai ser um pouco mais lenta, né, com a velocidade de 0,5 a 2 metros por segundo. E mantém o animal ou o ser humano, né, informado da existência daquela dor, né, aquela dor crônica, a pessoa fica assim, que desconforto, que dor, que incômodo, que dor insuportável, né, porque ela fica latejando, né, aquela dor. É uma dor mais chata de se sentir. E aí, essas vias decusam a comissura anterior da medula e os sinais eles precisam tomar algum rumo, né? Existem dois tipos de via, o trato neoespinotalâmico e o trato paleoespinotalâmico. Pipoca! Tá, o trato neoespinotalâmico, ele se origina na lâmina 1, no cono dorsal da medula. Ele vai conduzir as informações de dor rápida através das fibras A delta, como eu já havia falado, que é de dor rápida, e transmite principalmente a dor mecânica e térmica. Não tem a dor, a química nessa daí, né? Algumas fibras, elas param no tronco encefálico e a maioria, ela segue até o tálamo. O trato paleoespinotalâmico, né, ele é um sistema mais antigo, que ele vai conduzir os sinais de dor lenta pela fibra C ao tronco. Eles terminam na medula espinhal e eles vão se originar nas lâminas 2 e 3 do cono dorsal, como a gente consegue ver ali na imagem, né, que tem aquela partezinha azul da medula. E esse conjunto, ele é chamado de substância gelatinosa. As fibras C, elas entram na medula espinhal, liberando o glutamato e a substância P. O glutamato, ele age como neurotransmissor excitatório, né? E ele tem uma liberação na via aguda. Já a substância P, ela é um neuropeptídeo que facilita a resposta da dor, e ela é liberada nas dores crônicas, geralmente. Terminam difusamente nessas áreas, né? Nos núcleos reticulares ao bulbo da ponte do mesencéfalo, área tectal do mesencéfalo e matriz assentada
periaquedutal, no caso, a substância cinzenta, né, do corpo. E a remoção completa das áreas somatosensoriais do córtex cerebral, elas não vão destruir a capacidade de um animal ou de uma pessoa perceber essa dor. Então, se uma pessoa ou animal ter uma lesão ou ter a remoção dessa parte aí do córtex, onde chega essas informações, aí a pessoa poderia até pensar, nossa, então ele não vai sentir mais dor. Não, não é isso. Nessa região, ela só produz cerca de 3% das respostas, né? Ela só recebe essas informações e tem uma porcentagem muito pequena, né, para poder interpretar. Então, não é só aí, existe todo um mecanismo de dor, né? E a formação articular do tronco e do tálamo e os outros centros inferiores, eles também estão consciência da dor. E não é só essa região do cérebro, do córtex, que vai estar interpretando a dor. A excitabilidade encefálica geral, né? As áreas reticulares do tronco cerebral e do núcleos intralaminares do tálamo são as partes principais do sistema de alerta. Por isso que quando uma pessoa ela está sentindo dor, né, principalmente aquela dor crônica que ela vive sentindo, e ela começou a sentir, ela fala, eu não vou conseguir porque eu estou sentindo essa dor infeliz que eu estou sentindo. Então, aquela dor vai acabar despertando o sistema de alerta, né, daquela pessoa. E existem cirurgias, né, para essas vias dolorosas. No caso, tem a secção da via anterolateral da medula, que às vezes não funciona, porque algumas fibras não decusam, como na imagem que eu coloquei, né, que as fibras fazem um formato de um X, e a cauterização de áreas do núcleo intralaminado tálamo também, só que elas só servem para aliviar a dor crônica. A pessoa não vai se tornar um super-herói que nunca mais vai sentir dor, né? É só para aliviar aquela dor crônica mesmo que ela costuma sentir. E cada pessoa ela tem o seu organismo, né? Ela reage de alguma forma dependendo daquela dor. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras conseguem aguentar mais, porque cada um tem a sua ativação do sistema de supressão da dor, né? No caso, o sistema de analgesia. Que ela é composta pela substância cinzenta paraquedutal, pela área periventricular do mesencéfalo e a região superior da ponte que circunda o aqueduto de Silvio, e a porção do terceiro e quarto ventrículo, né? Essas áreas, elas enviam sinais para o núcleo de magno da rede e núcleo reticular paragigantocelular. E para o complexo inibitório da dor localizado nos conos dorsais da medula espinhal também. O estímulo da substância cinzenta e do núcleo magno pode suprir a dor que sobe pela raiz dorsal, né? No caso, existem vários neurotransmissores que estão envolvidos, como a encefalina, que é responsável por aliviar a dor, e a serotonina também, que ela acaba regulando o sono, que ela permite que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, né? No caso, são esses os neurotransmissores. E também tem a endorfina, né? Que é um analgésico do nosso corpo. A inibição da transmissão de dor por sinais sensoriais táteis, né? O toque, no caso, a massagem, né? Quando uma pessoa ela está dolorida em certo local, e se ela receber uma mensagem, né? Uma massagem naquele local, as fibras sensoriais do tipo A-beta, que estão nos receptores táteis periféricos, elas podem reduzir, né, eles podem diminuir a transmissão daquela dor. Mas aí a massagem tem que ser naquela área que ela está sentindo aquele desconforto, que está sentindo aquele incômodo. E também tem outro método de tratamento que é o TENS, né, que é por estimulação elétrica, que tem que é chamado de neuroestimulação elétrica transcutânea, que é uma terapia com corrente elétrica que aplica sobre a pele com os eletrodos, né, e com o gel à base de água, e ela tem função analgésica também. A dor referida, no caso, é quando uma pessoa começa a apresentar uma dor em uma determinada região, né, do corpo.
assim, por exemplo, nas vísceras, mas ela vai sentir a dor na pele, por exemplo. Então, assim, o real local que está lesionado não é o local ao qual ela está sentindo dor. Então, por que isso acontece, né? Os ramos das fibras para dor visceral fazem a sinapse na medula espinhal, como a gente está vendo na imagem, nos mesmos neurônios que recebem os sinais dolorosos da pele. Então, acaba tendo uma troca de informações. Quando as fibras viscerais são estimuladas, os sinais de dor são conduzidos para os sinais dolorosos na pele. Então, a pessoa vai sentir a dor na pele, como a gente vê aí na imagem, né? O fígado, por exemplo, a pessoa vai sentir dor, vai sentir um incômodo no ombro direito, por exemplo. A dor visceral, né, é quando qualquer estímulo que excite as terminações nervosas para a dor nas vísceras podem causar essa dor, né? Por exemplo, a isquemia, né, do tecido visceral, que acaba diminuindo a circulação, que vai gerar um certo incômodo, o espasmo da víscera oca, que ela vai estimular as terminações nervosas de dor que vai ter naquela região e vai diminuir o fluxo sanguíneo também, gerando isquemia. Tem a distensão excessiva de víscera oca, no caso, quando acaba distendendo mesmo a palavra propriamente dita e acaba interrompendo os vasos sanguíneos. E isso também vai causar isquemia, né? Geralmente tudo vai causar isquemia que eu tô falando. E os estímulos químicos, né? Que, por exemplo, uma pessoa que tem uma úlcera gástrica ou tem um duodeno perfurado, o suco gástrico do estômago, ele pode acabar tendo contato com essa lesão, né, no caso da úlcera ou no caso da perfuração, e acaba passando para a cavidade peritoneal, que tem as terminações, esses receptores de dor, e aí vai causar uma dor insuportável, muito forte mesmo, e também coloca a pessoa em uma situação muito grave, né. E essas dores, elas geralmente se originam nas cavidades torácicas ou abdominal e são transmitidas pelas fibras C, né? Elas são dores lentas e crônicas. Vou falar algumas anormalidades clínicas da dor, por exemplo, a hiperalgesia, que no caso é quando a pessoa ela fica muito sensível à dor, né? E tem a hiperalgesia primária e tem a hiperalgesia secundária. Um exemplo da primária é quando a pessoa ela fica muito sensível a ter contato, por exemplo, com o sol. Qualquer contato que ela tenha, ela vai ficar com uma queimadura e isso vai acabar liberando várias substâncias na sua pele e vai causar muita irritação, né? Liberando histamina, prostaglandinas e outros tipos de substâncias. E a secundária, no caso, é a facilitação da transmissão sensorial, como a lesão na medula espinhal ou no talo. A cefaleia, né, uma dor de cabeça, todo mundo já teve uma dor de cabeça na vida. A cefaleia são tipos de dor referida pela superfície da cabeça a partir de suas estruturas profundas. E aí eu vou falar um pouco da cefaleia de origem intracraniana, né, tem as áreas sensíveis à dor na calota craniana, que é quando a pessoa recebe várias estimulações nas áreas sensoriais do córtex cerebral e isso vai gerar uma dor de cabeça. Tem a cefaleia da meningite, que é uma das mais graves, né, porque é uma inflamação de todas as meninges da cabeça e vai criar uma dor de cabeça terrível, uma cefaleia terrível. Tem a cefaleia causada por baixa pressão do líquido cefalorraquidiano, no caso, quando uma pessoa ela passa pela coleta deste líquido cefalorraquidiano, a remoção de apenas 20 miligramas para fazer algum tipo de exame acaba removendo a flutuação do encéfalo, né? Que ele não fica encostado, ele fica meio que banhado nesse líquido, né? E aí acaba gerando muita dor de cabeça também. Tem a enxaqueca, né, que ela tem vários gatilhos, não há uma definição, a enxaqueca pode vir de certos alimentos, de estresse, alteração hormonal, de iluminação, de barulho, pode vir também de histórico familiar, que também incomoda pra caramba muita gente, e tem a cefaleia alcoólica, né, que é pelo excesso de álcool, que acaba irritando as meninges.
E tem a cefaleia extracraniana, né? Cefaleias resultantes de espasmo muscular, como eu falei, o espasmo ele acaba despertando esses receptores da dor. Tem a cefaleia resultante da irritação nasal, de estruturas nasais acessórias. Quem tem rinite sabe muito bem como que é ruim essa dor de cabeça, né? Porque dessa irritação nasal. E tem a cefaleia causada por distúrbios visuais, quando a pessoa ela força muito, né? Principalmente quem precisa usar óculos para longe, que fica forçando a cabeça, forçando a vista, acaba forçando tanto o músculo que acaba sobrecarregando e pesando e vai sentir uma dor de cabeça, né? Então, um resumo desse capítulo é isso. Tentei resumir o máximo, porque é muito complexo, é muita coisa. Qualquer dúvida também pode estar me perguntando, porque eu te... Em nome do grupo, agradeço ao coordenador do curso, ao professor Odirley Rigotti e à Faculdade Vale do Cricaré, pela oportunidade que nos foi permitida. Atividades dessa natureza nos enriquece e aprimora como pessoa e futuros profissionais da fisioterapia. Então, recebam o nosso muito obrigado. E por aqui encerramos esta manhã. Ser o início de cada história faz da nossa história uma obra. Ser a evolução de cada história faz da nossa história uma referência. Ser parte de cada história faz da nossa história um marco. Faculdade Vale do Cricaré. Uma longa história de muitas vitórias.